A multiplicidade de ordenamentos que decorria da multiplicidade de centros de poder gerou uma grande preocupação entre os estudiosos nas universidades europeias, justamente porque tal multiplicidade comprometia a segurança dos termos das relações jurídicas. E, por óbvio, isso comprometia também a segurança das relações econômicas. O direito feudal e o direito canônico não ofertavam soluções para muitos desses problemas concretos que se estabeleciam. E justamente a partir disto, procurou-se resgatar o direito romano. E as fontes romanas, principalmente as instituições de Justiniano, quando eram invocadas para solucionar os problemas, e se verificava a possibilidade da solução ser adaptada às circunstâncias daquele momento, realizava-se uma pequena anotação à margem, uma glosa. Por causa disto, esta escola ficou conhecida como a dos glosadores. Irnérios dá origem a esta escola, que vai desenvolver-se, sobretudo, diante da necessidade de facilitar o comércio entre as cidades. As cidades, cada uma delas, também tinha o seu próprio estatuto, em especial aquelas que eram integrantes de ligas. E é interessante observar como, na obra de Acúrcio, que é um dos que mais chamam a atenção dentre os seus integrantes, é identificada a relação entre a moeda e a quantidade de metal a que correspondesse. Modo certo, antecipando uma das principais preocupações que se põe acerca da variação do poder aquisitivo da moeda, e que vai ser efetivamente retomada pelo jurista Jean Buridan, muito conhecido pelo famoso dilema do asno, em que este animal vem a falecer justamente porque, quando ele se aproxima de uma porção de comida igual à que está no outro extremo, a do outro extremo vai se mostrando mais atrativa, e quanto mais ele se sente atraído pela que está no outro extremo, aquela que ele enjeitou se lhe parece mais atraída, até que ele venha a morrer de fome. Esse é o famoso dilema do asno de Buridan. Mas, retornando, Buridan também vai relacionar o valor do dinheiro ao montante de reservas metálicas. No entanto, a noção do justo preço do Santo Tomás de Aquino
vai ser arredada. Ele vai partir do pressuposto de que as mercadorias não teriam valor fixo, que o valor delas antes iria variar conforme a necessidade daqueles que as pretendessem adquirir. Buridan, então, resgata de Aristóteles as noções de valor de uso e valor de troca e antecipa tanto as teorias do valor-utilidade quanto a da caracterização da oferta e da procura como uma expressão de ordem natural das relações de mercado. No mesmo século que Buridan, vemos o bispo de Lisieux, Nicole Oresme, que está preocupado com as oscilações do valor da moeda pelo comprometimento da previsibilidade dos negócios jurídicos que se travam entre os comerciantes. E também é a ele que se vai dever a formulação que se atribuiu ao ministro das Finanças, que viveu 2 séculos depois, ministro das Finanças da Rainha Elizabeth I, Sir Thomas Gresham. Formulação segundo a qual a moeda má expulsa a moeda boa. Por quê? Porque aquele que tem a boa moeda, a moeda de maior valor, tende a querer mantê-la consigo e tende a querer livrar-se da moeda ruim e, portanto, esta é que vai tender a entrar em circulação com maior frequência. John Duns Scotus, mais conhecido como o Doutor Sutil, vai identificar como as tendências inerentes à vontade humana a affectio commodi, que se voltaria justamente a propiciar o bem-estar, o conforto, e a affectio justitiae, que estaria a dirigir a vontade no sentido de daquilo que fosse tido como bom em si mesmo pela razão. Pode ou não coincidir com a affectio commodi. John Scotus, vivendo no século XIV, vê os negócios e o comércio como fatos cotidianos, atividades necessárias da sociedade. E, pois, não se lhes poderia qualificar como reprováveis, uma vez propiciando bem-estar à coletividade. Já se vê, pois, uma antecipação da ideia de uma função social da atividade negocial, que vem a complementar a noção de uma função social da propriedade que já estava embrionária na visão dos teólogos medievais anteriores e também na visão da própria patrística.
Pois bem, é interessante observar que no âmbito da teoria do conhecimento, John Duns Scotus é famoso por negar que os universais existissem em si mesmos, que eles só podiam ser considerados existentes no que se referisse à extração de características comuns a vários singulares. Este pressuposto epistemológico irá constituir base para o individualismo que vai caracterizar tanto o liberismo, que a busca do interesse individual vai ser o mote da atividade econômica privada, quanto o liberalismo, com a valorização da autonomia individual, com a valorização da direção da vontade individual pelo autorregramento. Vale trazer aqui também a controvérsia estabelecida entre William of Ockham e o Papa João XXII, em que aquele, contrariamente a este, sustentou que a propriedade privada estaria localizada na lei humana e não na lei natural de origem divina. No Jardim do Éden, não teria existido a propriedade individual. A possibilidade ampla de uso dos bens, ao tempo do Éden, não precisaria do consentimento de quem tivesse um poder exclusivo e pleno sobre a coisa. Isto somente passa a existir a partir do pecado de Adão. A partir daí, só se pode utilizar o bem a partir do consentimento daquele a quem se atribua convencionalmente o direito de usar, gozar e dispor da coisa com a maior plenitude. Justamente porque não se pode dispor de direitos que não sejam próprios. Veja-se que a noção liberal de que, segundo a qual a liberdade de cada um termina onde começa a liberdade alheia, já aparece em embrião no pensamento de Ockham. E também vai comparecer aqui a própria ideia da propriedade enquanto origem da desigualdade dos homens. Por quê? Porque aquele que tem a plenitude do poder sobre a coisa exclui aquele que não o tem. Assim, nós vamos ver, pois, antecipada mesmo a tese
de Jean-Jacques Rousseau sobre a origem da desigualdade dos seres humanos. Nicolau Copérnico, por seu turno, vem a identificar na multiplicidade de moedas uma das principais causas do tumulto em que as relações comerciais na Prússia se encontravam. Sim, é o mesmo Copérnico que escreveu a obra sobre a revolução dos orbes celestes. O mesmo Copérnico. E sustentou, por conta disto, ser necessário que a cunhagem não coubesse a mais de uma oficina, mas antes fosse concentrada nas mãos do soberano, de tal sorte que houvesse maior segurança na solução das dívidas de toda a natureza. Dizer a quem compete emitir moeda, a quem, qual bem que vai ganhar o status de moeda. Isto não cabe à economia, isso cabe efetivamente ao direito. Então, vejam, antes de existir a própria ciência econômica, como se vê, os problemas econômicos já eram alvo de reflexão, inclusive dos dotados do saber já especializado do direito. E quando vão formar-se os estados nacionais, nós vamos ver também que estas reflexões vão se aprofundando.